Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial do Alimento Diário. Chegamos, então, à semana 3 deste volume, Deus manifestado na carne. A série, você sabe, A Igreja, coluna e base da verdade. E então, neste volume 3, cujo título geral é Deus manifestado na carne, nós já vimos 2 semanas e chegamos agora na terceira, e o título da terceira semana é exatamente esse, Deus manifestado na carne. Na segunda-feira, o autor, que é o nosso querido irmão Miguel Mar, ele fez um apanhado da palavra que nós ouvimos nas semanas anteriores, tanto no volume 1 do Alimento Diário, volume 2 e início deste volume, fez um apanhado geral, fez um resumo muito bom para nós, E aqui nós vimos que o Senhor deseja produzir, por meio da sua palavra, ministros e testemunhas. Assim como ele fez com o apóstolo Paulo, ele quer fazer comigo e com você também, Testemunha, nós sabemos que são pessoas dispostas a dar a vida pelo Senhor, que significa Marte, Então, e outra coisa, Deus quer progredir, na nossa vida espiritual, quer nos levar a progredir na vida espiritual. À medida que essa vida cresce em nós, nós nos envolvemos mais nos serviços da casa de Deus. E aí ele nos lembrou que lá em 1 Timóteo 3,4 diz assim, que governe bem a própria casa, E no versículo 5 diz, cuidar da igreja de Deus. E no versículo 7 é necessário que tenha bom testemunho dos de fora. Ou seja, as pessoas que servem o Senhor precisam guardar esses princípios que nós vimos, em semanas anteriores. E nesta semana nós vamos entrar no capítulo 5 de 1 Timóteo, que traz para nós uma palavra muito prática. Quando a gente fala Deus manifestado na carne, pode ser que a gente não entenda exatamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas, por um lado, nós temos um exemplo do Senhor Jesus, que ele manifestou Deus na carne, ou seja, na humanidade dele, Deus pôde ser visto. Aí você fala, mas Jesus, Jesus, mas ele quer ser visto hoje na igreja. E então, diz assim, no capítulo 3, de 1 Timóteo, na versão King James atualizada, diz assim, sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado na carne. Então, isso aí é o significado de piedade. O que é piedade? Deus manifestado na carne. Então, foi exatamente o que aconteceu com Jesus e hoje acontece conosco, a igreja, nós que cremos no Senhor, Então, graças ao Senhor, expressar Deus no nosso viver, na nossa vida diária, é manifestar Deus na carne. Então, o princípio espiritual importante é o que é divino sendo expresso no que é humano. Aleluia. Então, nós sabemos, que Deus tem o seu padrão, Ele tem uma vida, a essência dele é o padrão de Deus, é o padrão divino. E Deus, nós sabemos, que ele é amor. Tem um dos seus atributos, é amor. Outro é luz, outro é justiça e o outro santidade. Então, o que Deus quer fazer para ser manifestado por meio de nós? Ele quer trabalhar os seus atributos
divinos nas nossas virtudes. Então, nós, seres humanos, temos virtudes. Só que nossas virtudes, elas são fracas, são frágeis, são temporárias. Elas não têm persistência, não têm durabilidade. Então, o que nós precisamos no dia a dia? Dos atributos divinos trabalhados em nós, nas nossas virtudes humanas. Aí nós vamos ter a expressão de Deus. Né? Em questão de amor, né? O amor é a essência de Deus, é a natureza intrínseca de Deus, ou seja, é algo próprio de Deus. O ser de Deus, ele é amor. Não tem amor aqui e Deus aqui, não. É uma coisa só. Né? É o próprio de Deus, é peculiar, é intrínseco. Deus é amor. Deus também é luz. Luz fala de expressão, né? A expressão de Deus, da natureza de Deus é luz. E Deus também é justo e Deus é santo. Justo é a maneira de agir de Deus. É totalmente diferente do homem, né? Então Deus é justo. E Deus é santo, no sentido de ser único. Não existe outro, né, além de Deus. Ele é único, ele é santo. Né? E esses atributos precisam ser trabalhados em nós. E aí, no dia a dia, eu e você vamos poder expressar, né, esses atributos divinos na nossa humanidade. Né? E quando a gente fala de virtudes humanas, né, o autor ele deu 2 exemplos aqui para nós entendermos. Né? Por exemplo, o amor. O meu amor, o seu amor. Ele é fraco, é limitado. Né? Então, o amor de Deus não, o amor de Deus é forte, o amor de Deus é permanente. Né? A nossa paciência também tem limite. Né? As pessoas dizem, paciência tem limite. Então, você está convivendo com a pessoa, aí chega num ponto que você fala, né? A pessoa está exigindo muito de você, você fala, paciência tem limite. Então, é verdade. Mas por isso que nós precisamos dos atributos divinos, né, sendo trabalhados, né, preenchendo as nossas virtudes humanas. E aí nós vamos ter um viver piedoso. Onde? Aí nós vamos ver, né, ao longo da palavra dessa semana, no nosso relacionamento com os irmãos, né, nossos irmãos em Cristo, na igreja, nos serviços, nas reuniões, né, no nosso convívio em geral com os nossos irmãos. Também na nossa vida familiar, nós podemos manifestar Deus na carne. Deus pode ser visto em nós, na nossa vida familiar. E também na nossa vida profissional. Então nós vamos ver esses aspectos hoje. Né? O irmão Miguel, ele tratou para nós sobre a expressão divina no viver humano. Ele apontou 4 itens importantes para nós, que eu quero destacar para você. Nós precisamos ser humanos, mas as nossas virtudes são preenchidas com os atributos divinos. Então, esse é o primeiro item. O segundo, nós precisamos exercitar a nossa humanidade com a vida divina, com sabedoria no trato com as pessoas. Então, no relacionamento com as pessoas, nós precisamos exercitar essa humanidade mesclada com a vida divina. E número 3, nós precisamos ter toda a pureza. Nosso viver, em todos os aspectos, deve ser puro. E número 4, nós precisamos cumprir o nosso dever. É isso que, ao longo dessa semana, nós vamos ver. Você vai ouvindo, né? Você vai lendo o Alimento Diário, você vai ouvir esse tutorial, você ouve a mensagem do irmão Miguel Mar, né, que tratou desse assunto. Aí você vai entendendo melhor esses 4 itens. Bom, chegamos no capítulo 5, né, de 1 Timóteo, que diz assim, capítulo 5, versículo 1. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai,
aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Então aqui nós temos, nesses 2 primeiros versículos, né, do capítulo 5 de 1 Timóteo, esses versículos mostram o nosso relacionamento com os irmãos na igreja. Então, quando fala, não repreendas ao homem idoso, né? Aqui, a palavra repreender é no sentido de atacar, né? Aí ele fala assim, antes exorta-o como a pai. Então, no relacionamento, nós precisamos entender isso, né? Pessoas idosas, mais velhas, nós precisamos lidar com elas como se fossem nossos pais, né? Não podemos tratar de qualquer forma, atacar, né? Não é proibido exortar, mas repreender nesse sentido de atacar aqui, nós não podemos fazer, né? Vamos exortar como a pai. Aos moços, como a irmãos. Nós temos pessoas jovens, né? Devemos lidar com eles, se precisar de exortação, fazer isso como irmãos. A mulheres idosas como a mães, as moças, né, as jovens, como irmãs com toda a pureza. Então, em todos esses itens, né, em todos esses tipos de relacionamento, níveis de relacionamento, nós precisamos de pureza. O Senhor precisa lavar o nosso coração, nos dar pureza ao lidar com as pessoas, né? Isso aí o Senhor é aceitável isso, né? Então, lá em 2 Timóteo, aliás, em Tito, né, 2,15, o apóstolo Paulo fala assim, diz essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreza. Então, não é proibido exortar, né, ou repreender no sentido positivo, mas nesse sentido de atacar, sim. Então, só para reforçar isso aqui, né, um líder pode repreender, mas não pode atacar, né? Por isso que é importante a gente ter um coração puro para a pessoa não sentir que está sendo rechaçada, rejeitada, atacada, né? Porque isso pode produzir uma reação indesejável, né? Você quer ajudar e acaba estragando. Então, pela maneira que eu e você tratamos uma pessoa, Deus pode ser visto ou não na nossa vida, né? Ele pode ser manifestado ou não. Então, qual é o ponto nosso aqui dessa semana? É manifestar, Deus manifestado na carne. E também nós precisamos ver isso no relacionamento familiar, né? Por isso que a partir do versículo 3, não só no relacionamento com os irmãos na igreja, precisamos ter essa manifestação de Deus no nosso dia a dia, mas também na nossa casa. E aí, a partir do versículo 3, nós temos honra às viúvas verdadeiramente viúvas. Nós vamos tratar desse assunto de viúvas aqui, não como viúva, né, pessoa que perdeu o marido, mas no sentido de família. Vamos abordar, isso aqui foi abordado com muita sabedoria, e na verdade o contexto trata mesmo de relacionamento familiar. Então, honra as viúvas, a família, nós devemos honrar as pessoas da nossa casa. Quando fala de honra, é dar valor. Para você cuidar de alguém, dar atenção para alguém, você precisa valorizar essa pessoa, não é? Então, honrar aqui é dar valor. Se você dá valor aos seus familiares, você vai cuidar deles, você vai honrá-los, né? Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com os da própria casa. Está vendo aqui? E a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Percebe, né?
Aqui está tratando do relacionamento com pessoas da própria casa. E a responsabilidade com os nossos, com a nossa família, é primeiramente nossa. Algumas pessoas querem transferir isso para a igreja, né? Não, eu vou entregar para a igreja, cuidar das pessoas da minha casa. Não, a responsabilidade é nossa. Então, exercer piedade com os da própria casa e a recompensar os seus progenitores. Às vezes você pensa, né? Tem um texto aqui muito interessante que o irmão Miguel trouxe para nós, Mateus capítulo 15, versículos 6 e 7, diz assim: mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então, aqui o Senhor mostra a importância de nós honrarmos pai e mãe, de nós cuidarmos dos progenitores. Mas se você disser assim, olha, eu deveria cuidar de vocês, mas eu não vou ter tempo para isso. Eu vou cuidar das coisas de Deus. Então, quando eu estou cuidando das coisas de Deus, é como se eu estivesse fazendo aquilo, né? Isso aí virando uma oferta para vocês. Quer dizer, isso não vale, né? Isso aí nós invalidamos a palavra de Deus. Nós temos que, sim, cuidar das pessoas, por mais ocupados que nós estejamos, né, com relação às coisas de Deus, nós não podemos deixar de assistir aos nossos, principalmente os nossos progenitores, né? As pessoas que nos geraram, temos que cuidar delas com o maior carinho. Não vamos confundir as coisas, né? E no versículo 4, né, que nós lemos, se alguém tem viúvas, aqui mostra que essas pessoas da própria casa devem ter responsabilidade de cuidar daquelas pessoas, quando fala verdadeiramente viúva, pessoas que necessitam mesmo de cuidado. Então, precisamos fazer isso, e quando você faz isso, você está expressando Deus. E ainda nos versículos 5 e 6, aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Isso aqui é muito importante, porque pode ser que a pessoa verdadeiramente viúva, ou seja, só, não tem nenhum amparo, não tem ninguém para cuidar dela. Ela pode achar, eu tenho necessidade, então eu vou pedir, né? E aqui, essas pessoas são encorajadas a esperar em Deus, né? E perseverar em súplicas e orações dia e noite. Então, é muito mais fácil você pedir as coisas para os irmãos do que você esperar em Deus e perseverar em súplicas e orações dia e noite. Aqui nós estamos, é um aprendizado para a gente, né? É um aperfeiçoamento para nós. Nós somos muito apegados às coisas materiais. Se eu tiver isso aqui, então nós temos que aprender a exercitar a fé. Você pode ter muitas experiências de cuidado do Senhor na sua vida. Se não tem ninguém, você sozinho, pode ter certeza que Deus está ali com você e Deus está cuidando de você, desde que você se volte para Ele de uma forma adequada, né? Hoje nós temos cuidado muito dos irmãos, né, nesse período de pandemia, né? Estamos aí vendo esse vírus instalado e muitos irmãos com necessidades, e a igreja tem procurado assistir essas pessoas, né? Ajudar essas pessoas, e os irmãos têm feito isso com muita alegria, né? Não é como um fardo para os irmãos, têm feito com muita alegria. Só que nós devemos ter sabedoria, né? Ainda assim, isso não deve ser não deve ser algo que nos leve para comodidade, né? Devemos ainda batalhar, né? E o Senhor vai continuar nos suprindo. Se Ele quiser usar os irmãos, né, para nos suprir, mas as primeiras pessoas
que devem assistir a nossa família somos nós mesmos, né? E aqui, no versículo 7, diz assim: prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, olha aqui, repetiu, né? Tem negado a fé e é pior do que o descrente. Muito bem, então aqui nós vemos, né? Se nós precisamos cuidar uns dos outros, eu vou ler um trecho para você. Se em seu convívio familiar há os que têm necessidade, que precisam de cuidados, mas você não cuida deles, você está negando a fé. Se não cuidarmos das necessidades dos nossos familiares, negaremos a palavra de Deus. E aqui afirma-se ainda que se agirmos assim, seremos piores que o descrente. Já pensou? Palavra bastante forte, né? Que o apóstolo Paulo passou para Timóteo. Aqui, mais adiante, é uma outra porção importante. Dá vontade de ler todas essas porções aqui para você, porque a gente se sente até limitado, né, para transmitir tanta riqueza para vocês, que dispensada para nós aqui. Aqui diz assim: o princípio que obtemos dessa porção da palavra é que não podemos ajudar pessoas que se comportam assim, pois nos tornaremos coniventes com seus pecados. Aqui está se referindo aos versículos 9 e 10. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então, mas rejeita viúvas mais novas, papapá. Então aqui ele está mostrando o seguinte: ao cuidar das pessoas, nós devemos fazer isso, aquelas pessoas que realmente estão dedicadas às coisas do Senhor, nós devemos dar uma atenção para elas. Quando você dá atenção para pessoas que não estão dedicadas às coisas do Senhor, que usam, né, só as coisas que o Senhor dá para elas, para o seu bem-estar, para o seu conforto, né, e para cometer pecados, aí nós estamos sendo coniventes com essa pessoa. Agora nós estaremos fazendo a vontade de Deus quando nós cuidamos daqueles que cooperam com o Senhor, né? Cuidar daqueles que vivem no pecado é colaborar com o pecado. E aí, os versículos 11 a 13, nós temos essa porção, né? Que fala de viúvas mais novas e tal. Então, manifestar a Deus na carne, no cuidado para com aqueles que passam necessidade, não quer dizer que devemos obrigar-nos a ajudar a quem quer que seja. Devemos fazê-lo com discernimento e sabedoria. Nossa ajuda não pode alimentar ainda mais pessoas que têm um viver ocioso, que causam problemas, seguindo de casa em casa, tagarelas, intrigantes e falando o que não devem. Então, Paulo falou isso aqui porque era um problema que com certeza existia naquela época, né? E hoje não é diferente no nosso meio. Então, devemos socorrer realmente pessoas necessitadas. E depois, estamos chegando aqui no final dessa sessão, né, da questão da família, nós temos que tomar cuidado para não sobrecarregar a igreja. Por que é importante cuidar das pessoas da nossa casa? Para não sobrecarregar a igreja. Paulo fala assim, versículos 14 a 16, né? Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois com efeito já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, a igreja tem muitas pessoas para assistir. Se nós pudermos cuidar das pessoas da nossa casa, né, é isso que nós estamos sendo encorajados aqui. Muito cuidado para não sobrecarregar a igreja. É claro, né? Podemos compartilhar com a igreja, chegar um momento que a gente não tem condição de assistir, nós podemos ter comunhão com os irmãos
e pedir ajuda, sem dúvida nenhuma, os irmãos vão fazer isso com maior carinho. Bom, são instruções, né, são princípios colocados aqui que nós devemos observar. E, por fim, um outro tipo de relacionamento que Paulo quis mostrar para Timóteo, e nós estamos recebendo ajuda nessa palavra, com respeito a patrão e empregado, né? Senhor e servo. E aí nós vamos para o capítulo 6 de 1 Timóteo. Capítulo 6 diz assim: todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Olha, isso aqui se aplica à nossa atividade profissional. Você, na sua função, na sua atividade profissional, deve agir de tal forma, né, com dignidade, honrando o seu patrão, né, o seu empregador. Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Já pensou? O pessoal falar assim, esse aí é um cristão e olha como ele é relaxado no trabalho. Então nós carregamos essa responsabilidade. Isso é um dever que nós temos, né, de exercer bem a nossa função. E aqui tem uma coisa interessante. Também os que têm senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele, que partilha do seu bom serviço, é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. No nosso relacionamento profissional, nós temos que ter essa percepção. Às vezes, um irmão, né, tem uma empresa e nos contrata para trabalhar com ele. E às vezes você tem uma função, talvez na igreja, superior a desse irmão, né? Mas lá na empresa, você deve seguir a orientação dele. Você não deve falar, esse aqui é meu irmão e tal, né? Na igreja, eu que coordeno lá o grupo de serviço que ele participa. Não, no trabalho, nas tarefas profissionais, você é um empregado ali e deve exercer a sua função. E aqui fala da melhor forma possível, ainda mais, trabalhar ainda mais. Né? Já pensou que belo testemunho é esse, né? E aí nós vemos algumas porções, né, para complementar isso aqui, lá em Efésios capítulo 6, versículo 5. Quanto a vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Viu? Então, isso é manifestar Deus na carne. No versículo 6 a 8, né, ainda de Efésios 5. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Olha que interessante, né? Além de você dar um bom testemunho fazendo isso, né, e exercendo bem a sua função, com certeza você vai ser reconhecido, né, pela pessoa que contratou você, principalmente irmãos, né? Você ainda vai ter uma recompensa do Senhor, um galardão do Senhor. Né? Então vale a pena a gente se dedicar no nosso trabalho, né? Na nossa vida profissional, manifestar Deus na carne. Se seu coração for puro, o Senhor será manifestado por causa de seu trabalho. E se agirmos assim, além de nosso salário, ainda receberemos um galardão. Isso é tremendo, é verdade. E no versículo 9, né, de Efésios 6, aí ele dá uma palavra para os senhores, né, para os patrões, para os empregadores. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então, tratar da melhor forma possível os irmãos que trabalham com você, os irmãos que trabalham conosco.
Aquele que assume a posição de patrão deve saber tratar bem seus funcionários, seus colaboradores. Aí, Colossenses capítulo 4, versículo 1 diz assim: Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vós tendes Senhor no céu. Então, seja como servo ou como senhor, né, como empregador, empresário, temos de expressar o Senhor. Muito bem, essa aqui é a palavra, né, que nós temos e considerar, né, quando nós estamos lidando com as pessoas, nós entendermos que o preço, principalmente quando falamos de irmãos, Deus pagou um preço muito alto, né, pela vida de cada um de nós. Então, nós devemos honrar os irmãos. E quando a gente fala assim, amado irmão, isso deve vir lá do fundo do nosso coração, né? Isso aí indica que o Senhor pagou um preço para que hoje nós tivéssemos esse relacionamento maravilhoso. Então, tanto no relacionamento com irmãos, como no relacionamento familiar, como no relacionamento profissional, precisamos manifestar Deus na carne. Que Deus abençoe você.